2020 está indo. Mas como, uma propaganda diz, eu não estou aqui para falar o que já passou. Eu estou aqui para pensar o que virá pela frente. Porque estamos falando de fé, amor e esperança. E nesta última mensagem, pensando no amor, na manhã de hoje, quando a gente encerra nesta hora, pelas manhãs, a série de mensagens, à noite a gente continua, vamos encerrar sobre a esperança. Eu quero dizer a você que estudando sobre amor, eu pude aprender que é muito, mas muito mais do que um sentimento. Eu pude aprender que é muito, muito mais do que uma decisão. E eu gostaria de conseguir passar para vocês, tudo aquilo que eu aprendi com as minhas leituras pensando sobre o amor. Mas uma coisa eu aprendi, é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que uma decisão. Para nós que amamos Jesus, para nós que seguimos a Ele, para nós que somos o povo da cruz, é a essência da nossa vida. Não há opção para nós. Não há opção de eu ou você, como seguidores de Jesus Cristo, dizer, acho que vou amar. Não, acho que não vou amar. Não existe essa opção. Porque a minha vida é resultado do amor de Deus. A minha vida é resultado, deste amor que veio ao meu encontro, que me acolheu, que me abraçou, que tem moldado o meu ser, que tem transformado a minha vida, que tem caminhado comigo. E a única coisa que Deus espera, quando eu estudei lendo sobre o amor nesse tempo, ficou mais claro para mim, mais convicto no meu coração, que a única coisa que Deus espera de nós é que possamos amar. Amar a Ele, amar aqueles que estão em nosso entorno, amar a vida. Mas sabe o que eu aprendi nesta semana? Que amar a Deus não é simplesmente esse sentimento ou esta decisão de estarmos nos envolvendo com Ele, de obedecendo os seus mandamentos, de cumprindo as suas ordenanças. Porque o texto bíblico de 1 João fala isto, não é verdade? O texto bíblico de 1 João fala exatamente isso. Fala que nós o amamos quando permanecemos nos seus mandamentos, ou quando obedecemos os seus mandamentos. Mas nós precisamos amar. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos no apóstolo Paulo e na tríade que ele apresenta, fé, esperança, amor, não só em Coríntios, mas em Colossenses, mas em Tessalonicenses. E é curioso que em Tessalonicenses e Colossenses, ele coloca na sequência da nossa ordem, fé, amor e esperança. Apenas em Coríntios ele inverte a ordem, fé, esperança e amor. Paulo está querendo dizer assim, você precisa amar a Deus. Você precisa amar Jesus. Você precisa amar sua esposa. Você precisa amar seus filhos. Você precisa amar sua igreja. Você precisa amar aqueles que estão no seu entorno. O apóstolo Paulo, quando coloca a supremacia do amor, ele está querendo nos ensinar que eu preciso amar o que eu amo. Não é diferente isso? Sabe aquela coisa de, muitas vezes, falar com a boca cheia, e insuflar o pulmão e dizer assim, eu amo amar a minha esposa. Não tem coisa melhor do que evidenciar o amor. Não tem coisa melhor do que amarmos aquele que amamos, amarmos aquilo que fazemos. Eu amo amar a minha profissão. Eu amo amar a anunciação do Evangelho. Isso traz contentamento. Eu aprendi esta semana que amar o que amamos traz alegria, traz contentamento, traz satisfação, traz preenchimento. Estava aqui, me deliciando como vocês estavam se deliciando com Maranata. Tempo de arrependermos dos nossos pecados e voltarmos à adoração. Não tem uma maneira melhor de adorarmos a Deus do que amá-lo. Como é gostoso, ver Gilvan, Jonatas, o Marcos, a Luete, a Juliane, a Suzana, e o grupo Maranata louvando a Deus e bendizendo o nome de Deus. Na manhã de hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
Você já sabe o texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo vai terminar, a sua exposição sobre o amor. Ele começa esse assunto dizendo que nos mostraria um caminho mais excelente. E aí ele descreve o que é o amor e tenta definir o amor e tenta colocar as qualidades do amor. E aí ele termina o capítulo mostrando então e reforçando o que ele começou, do caminho mais excelente. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Quando o apóstolo Paulo então faz esta afirmação, ele não está menosprezando fé. Ele não está menosprezando esperança. Ele está simplesmente mostrando que há um lugar e um tempo determinado para viver fé, para viver esperança. É da mesma maneira como ele aborda o sentimento de as línguas passarão, o conhecimento cessará, as profecias vão passar. E aí ele vem colocando, por isso permanecem esses três: fé, esperança e amor. Ele também não está menosprezando e desprezando o conhecimento, desprezando e menosprezando as línguas, as profecias, mas ele está querendo mostrar, ele está querendo deixar claro para nós que existe um tempo para que isso comece e para que isso termine. Hoje talvez faça muito sentido nós nos apegarmos às profecias, mas amanhã não fará mais sentido algum. Hoje talvez faça muito sentido o conhecimento, ele nos ajuda então a tomada de decisão, ele nos ajuda a empreender, ele nos ajuda a conquistar mercado, mas daqui a pouquinho o conhecimento não fará qualquer diferença. As línguas, talvez hoje faça algum sentido para algum momento, mas daqui a pouco não fará qualquer sentido, assim como a fé e a esperança. O apóstolo Paulo, então, ao inverter a sequência que ele estava apresentando em Colossenses e Tessalonicenses, ele não quer menosprezar a fé e a esperança, mas ele quer dizer o seguinte: há um tempo em que a fé é necessária. Há um tempo em que nós precisamos de esperança. O que seria de nós, se não houvesse a esperança, se não estivéssemos ligados à esperança, se não estivéssemos vivendo com a esperança? O que seria de nós quando olhássemos para 2021? Mas ele diz, a fé e a esperança também não haverá mais necessidade um tempo. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Deus não precisa de fé para se manifestar. Deus não precisa de esperança para se manifestar. E como que Deus se manifesta? Através do amor. O que o apóstolo Paulo está falando é que lá no futuro, quando no céu estivermos, eu não vou precisar mais de fé no céu. Eu não vou precisar mais de esperança no céu. Mas o céu será, um lugar inundado de amor. Mas não vai faltar amor no céu. Parece-me que o apóstolo Paulo não está menosprezando, mas está colocando em escala de valor o amor acima de tudo. Isso não significa que a fé valha menos do que o amor, neste momento. Neste momento nós precisamos de fé, porque é a fé que abre os nossos olhos ao amor. Não foi assim? Não foi a fé que voltou seus olhos para Jesus? Não foi a sua fé que voltou seus olhos para o amor que Deus ofereceu a você na pessoa de Jesus? Não foi a fé que levou você a uma conversão genuína, a um caminhar com Deus, a uma dependência dEle? O apóstolo Paulo está dizendo que neste momento, esse tripé, eles se complementam e eles são necessários, eles estão interligados. É a fé que nos desperta para o amor. É a fé que, ao nos despertar para o amor, nos leva a ter esperança de que tudo aquilo que nós estamos vivendo passará, de que tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá, de que tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, nós viveremos, de que tudo aquilo que Deus produziu, nós desfrutaremos. Eu não conseguiria hoje viver sem fé, porque foi a fé que me levou ao amor. Eu não conseguiria viver sem esperança, porque é vivendo este amor que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as profecias se cumprirão. Eu tenho esperança de que as promessas se cumprirão na minha vida. Mas haverá o tempo em que
eu vou chegar no lugar das vistas. Eu vou chegar no céu. E lá no céu eu não vou precisar mais de fé. Eu não vou precisar mais de esperança. Mas ainda eu vou estar desfrutando de amor. O apóstolo Paulo está querendo então nos ensinar e nos mostrar que a essência da minha vida é amar. Que a única coisa que Deus espera de mim em relação a Ele é que eu o ame. E que eu tenha prazer em amá-lo, que eu ame amar a Deus. E que por meio deste amor eu possa então evidenciar o caráter de Deus. Eu possa evidenciar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, por meio de uma atitude amorosa em todos os nossos processos e em toda a nossa motivação. Sabe por que o apóstolo Paulo coloca o amor, numa escala de valores acima da fé e da esperança? É porque Ele é amor. Deus é amor. Não é assim que 1 João capítulo 4, versículo 18 nos diz que Deus é amor? Que se nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos o que é amor, mas a partir do momento que conhecemos a Deus, sabemos o que é amor. E aí ele diz, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Paulo coloca o amor como prioridade acima de fé e de esperança, porque amor é a essência de Deus. Amor é o caráter de Deus. Amor, é evidenciar a Deus. Todas as vezes que eu demonstro, uma atitude de amor, eu estou, na verdade, revelando o caráter de Deus. E por isso que talvez o chamamento de Deus para as nossas vidas seja exatamente este: o de amá-lo, o de andar com Ele, o de devotar todo o nosso ser a Ele, o de colocar toda a expectativa dos nossos dias nele. Eu fico pensando, qual é o seu jeito de amar? Tem pessoas que, para amar, gostam de dar presentes. Tem pessoas que, para amar, gostam de tocar. Toca, é o toque físico. Tem pessoas que, para demonstrar o amor, simplesmente se fazem presente. Tem pessoas que, para demonstrar o amor, estão ouvindo, oferecem o seu ouvido. Qual é o seu jeito de amar? Você já parou para pensar nisso? O jeito de amar de Deus foi dando. Ele deu o seu filho, Ele deu perdão, Ele deu de si mesmo, Ele deu a sua palavra, Ele é doador. Não existe uma melhor maneira de expressar o amor de Deus, senão por esse sentimento da doação. Ele se doou e Ele se doa o tempo todo. Qual é a sua maneira de amar? Como que você demonstra que ama uma pessoa? É simplesmente dando um mimo? É dando um abraço, tocando? É oferecendo a sua atenção, o seu ouvido? É sendo rígido, firme? Essa é uma maneira de amar também. Muitas vezes é sendo firme, sendo rígido, porque você está visando o bem daquele a quem você está oferecendo o seu amor. Não importa qual seja o seu jeito de amar. Deus está nos chamando neste tempo a amarmos pessoas, como um resultado do amor que recebemos dele, como um resultado do reflexo do caráter de Jesus, do caráter de Deus na minha vida e na sua vida. É isso que Deus está esperando de nós. Deus está esperando exatamente isso de nós. Não existe maneira melhor de demonstrarmos Deus em sociedade, de tornarmos Ele acessível, se não for pelo amor. Quando eu penso nisso, quando eu olho para isso, eu quero desafiar você a descobrir o seu jeito de amar. E quero convidar você esta semana a estar, pelo seu jeito, amando pessoas. Mas também
o fato de Deus ser amor significa que toda a sua ação, toda a sua motivação está relacionada ao amor. Claro, o texto bíblico diz que também Ele é santo. O texto bíblico também diz que Ele é justo. Nós não temos aqui, um estudo, uma compreensão, uma teologia capenga. Não, nós sabemos que Deus é justiça, que Deus é amor. Nós sabemos que Ele disciplina. Nós sabemos também que Ele é santo. Mas quando nós olhamos para a definição, Deus é amor, o texto bíblico está nos dizendo que tudo aquilo que Deus faz, Ele tem como motivação o amor. Então, quando Ele diz sim para você, qual é a motivação dele? O amor. Mas e quando Ele diz não para você? Qual é a motivação dele? O amor. Quando Ele livra você de uma situação constrangedora, de uma situação difícil, quando Ele livra você de uma adversidade, por que Ele faz isso? Porque Ele o ama. Mas quando Ele permite que você passe por uma adversidade, quando você passa por uma situação constrangedora, e Ele passa junto com você essa situação, o que o motiva a permitir que você passe por uma situação difícil? O amor. Quando Ele cura motivado pelo quê? Pelo amor. E quando Ele não cura? A motivação dele qual é? O amor. Tudo que acontece em nossas vidas tem a mão amorosa do Deus eterno. Eu queria que na manhã de hoje você pudesse parar também para pensar um pouco a respeito disso. Tudo aquilo que você viveu este ano, eu queria que você pudesse terminar este ano agradecendo a Deus, porque em tudo esteve o amor de Deus na sua vida. Não só nas coisas boas que aconteceram, mas também nas coisas difíceis que aconteceram. Que você possa ver o amor de Deus sobre a sua vida. Porque Ele é amor. Ele jorra amor. A essência dele é amor. E como consequência, tudo o que Ele faz é motivado pelo amor. Se o amor, então, é o caráter de Deus, é intrínseco a Deus, revela a natureza de Deus, lógico que esse amor não poderia ser diferente, esse amor é eterno. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, vai dizer exatamente isso. O Senhor lhe apareceu, e ali o Senhor disse: eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. O amor de Deus é aquele recede do hebraico, este amor leal, é este amor que não trai, que não flerta com o outro, que é único, exclusivo a você, a mim, que é derramado a minha vida, a sua vida. Por isso podemos fazer a seguinte afirmação: você sabe por quê Deus jamais deixará de amar você? Porque Ele jamais começou. Você consegue entender? Vou dizer novamente. Você sabe por quê Deus jamais deixará de amar você? Porque Ele jamais começou. Não é interessante que às vezes nós entramos num relacionamento e ali no dia a dia nós vamos convivendo, nós vamos caminhando junto, nós vamos aprendendo, o que de melhor tem na pessoa, o que de pior tem, nós vamos entendendo corações, sentimentos, e daqui a pouquinho nós começamos a amar aquela pessoa, nós começamos então a querer demonstrar gestos de amor com aquela pessoa, nós começamos então a evidenciar amor, e talvez nós não conseguimos determinar exatamente quando o amor começou, mas de alguma forma, por causa do relacionamento, por causa da proximidade, por causa das experiências iguais que vivemos e que passamos, nós desenvolvemos o amor. Ele começou em algum momento, mas daí daqui a pouquinho a vida muda, a encruzilhada da vida chega, às vezes a gente pisa no calo de alguém, ou às vezes a vida nos leva para longe, e parece que aquele amor começa também a diminuir e passa a sumir, e a gente já não se lembra mais de evidenciar amor. Sabe por que Deus nunca vai deixar de amar você? Porque Ele sempre amou você. Jamais começou. Ele sempre amou.
Quando nós pensamos em eternidade, nós pensamos em algo que não tem nem começo e nem fim. Sempre existiu. Por isso só Deus é eterno. Porque Ele sempre existiu. Ele não tem começo e Ele não terá fim. Assim como o amor dele não tem começo e o amor dele não terá fim. Ele sempre amou você. O amor dele é eterno. Por isso o apóstolo Paulo coloca o amor em escala de valor acima de fé e de esperança. Porque a nossa fé um dia começou e um dia não será mais necessária. A nossa esperança um dia começou e um dia não será mais necessária. Assim como o conhecimento não será mais necessário, assim como as profecias não serão mais necessárias, assim como as línguas não serão mais necessárias. Mas o amor sempre será necessário. Quer agora nos nossos relacionamentos, quer agora na minha intimidade com Deus, mas acima de tudo quando na eternidade estivermos. O amor também é para ser experimentado. Quando Deus derrama o seu amor por nós de maneira altruísta, sem esperar nada em troca, Ele então nos convida a agora nos relacionarmos com Ele em amor a partir do momento em que entendemos e aceitamos o seu amor. E a expectativa dele é que você então possa viver um relacionamento de amor com Ele. Não é interessante que Jesus, quando esteve entre nós e quando viveu entre nós, na sua humanidade, Ele também exercitou fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele colocava toda a sua confiança no Pai. Toda a expectativa da sua vida, toda a sua segurança, toda a sua confiança no Pai. Assim, Ele exercitava a sua fé. O texto de Marcos, no capítulo 10, lá por volta do versículo 30 a 33, 34, vai nos dizer que Jesus colocava a esperança da sua vida na ressurreição dele. Não é interessante que Jesus, enquanto homem, também exercitou fé? Não é interessante que ele também exercitou esperança e ele tinha esperança na sua ressurreição? Mas o texto bíblico diz que Jesus também, Ele demonstrou amor ao Pai. E Ele esperava que aqueles que estavam em torno dele também demonstravam amor a Ele. E o texto bíblico diz que Jesus tinha prazer em obedecer ao Pai e se alimentava disso. E nisso, amava ao Pai, para que também nós pudéssemos saber que eles eram um, ou que eles são um. Quando Jesus esteve entre nós, teve um momento do seu ministério em que ele estava na casa, de um ex-leproso, Simão. Simão, que talvez fosse parente de Lázaro. Alguns vão dizer que Simão poderia ser pai de Lázaro. Outros vão dizer que Simão poderia ser irmão de Lázaro. Alguns vão dizer que Simão era o próprio Lázaro. Mas eu sei que Jesus estava lá na aldeia de Betânia, na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta, Maria, e Simão estava lá, o ex-leproso. O texto vai dizer assim, que havia uma mulher naquela casa. E vocês conhecem o texto. Há discussão, Por que aquela mulher foi jogar o perfume caro em Jesus? E Jesus olhou então para aquela experiência e disse assim: Simão, quando eu entrei na sua casa, você não separou água para lavar os meus pés. E aí Jesus começa a falar sobre a cultura judaica, de como era recebido um anfitrião, o papel de um anfitrião diante de uma visita. Então, o anfitrião diante de uma visita tinha que oferecer água aos pés daquele que estava chegando. Por causa das viagens longas, por causa do pé no barro, pé empoeirado, aquela coisa toda. Então Jesus diz assim, ele começa a partir daí mostrar a cultura judaica, o que era o papel de um anfitrião. E que Simão não estava cumprindo com o seu papel. Então ele diz assim: Simão, quando eu cheguei na sua casa,
você não colocou uma vasilha para lavar os meus pés. Esta mulher, com suas lágrimas, tem lavado os meus pés, e com seus cabelos enxugado os meus pés. Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me ungiu com óleo. Porém, esta mulher, tem me ungido com o perfume que ela tem. O que é que Jesus está querendo falar para Simão? Simão, você pode até me amar, mas nesse momento, quem demonstrou amor por mim foi esta mulher. Ela me amou de maneira inconsequente, ela me amou de maneira extravagante, ela me amou de maneira real. Simão, eu esperava uma atitude de amor da sua parte, mas eu recebi desta mulher. Quando nós pensamos no amor eterno de Deus, da qual agora eu e você somos frutos dele, nós precisamos entender que mesmo Deus oferecendo Jesus Cristo de maneira altruísta, ou seja, sem esperar que eu reconheça Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas a partir do momento que eu reconheço Ele, agora Ele espera de mim atitudes de amor. Sabe por que Paulo coloca o amor, em escala de valores acima de fé e de esperança? Porque ele sabe que agora eu só vou poder demonstrar amor como resultado do amor de Deus sobre a minha vida. Esta semana, você pode fazer com que pessoas vejam Deus. Esta semana, você pode fazer com que pessoas vejam a Jesus. Simplesmente amando, com atos, com atitudes. Como diz o autor, amar é um verbo. Verbo exige ação. É muito gostoso olhar, para o Maurício que está aqui, atrás das câmeras. Maurício, dá um tchauzinho para todo mundo. Agora, dá um tchauzinho com a câmera. Vai lá, dá um tchauzinho com a câmera. Ah lá, tá vendo? O Maurício dando tchauzinho com a câmera. E dizer para ele, Maurício, eu te amo. Mas nunca exercer nenhum gesto de amor para com ele. Desde a eternidade Deus te ama. E Ele fez gesto de amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele, para nos dar vida abundante, para nos livrar de nós mesmos e para fazer de nós pessoas melhores. Sabe por quê? O apóstolo Paulo coloca o amor como escala de valores acima de fé e de esperança, porque o amor é a razão da nossa fé. O amor é a razão da nossa fé. É o amor que nos atrai a Jesus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, ele vai falar exatamente isso, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas olha o que o versículo 5 nos fala, pensando ainda no amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, como meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor nos predestinou. Ele nos separa desde a eternidade. E qual é a motivação dele? O amor. Por isso Deus vai poder então, no famoso texto de João, capítulo 3:16, dizer e nos lembrar que é o amor dele, este amor que não tem como caracterizá-lo, dimensioná-lo, não tem como limitá-lo, este amor tão grandioso que em palavras humanas não conseguimos dimensionar,
que Ele vai dar o seu Filho unigênito, para que ao crermos nele, passamos a ter a vida eterna, e aí assim ter o desejo de amar Deus. Ter a alegria de amar Jesus. Ter a alegria de amar o próximo como a nós mesmos. Ter a alegria de fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Ter a alegria de amar os nossos inimigos. O amor é a razão da nossa existência. O amor é a razão da nossa fé. O amor é a razão, de uma igreja como a nossa. De uma vida com Cristo como a que eu e você tentamos ter todos os dias, toda semana. Esse é o amor. A razão da nossa existência. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, bem, agora permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Ele vai inverter a sequência de Colossenses e Tessalonicenses, que é fé, amor e esperança. Ele vai inverter. Agora permanecem os três: fé, esperança e amor. Porém, o maior deles é o amor. Nesta semana, você terá várias oportunidades de demonstrar amor a um vizinho, a um ente querido, a um irmão em Cristo, a um par na empresa. Demonstrar amor a eles é evidenciar o caráter de Deus, evidenciar o caráter de Jesus. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que todas as vezes que evidenciamos o caráter de Deus e o caráter de Jesus, pessoas são abençoadas. Por isso fica o meu apelo a você nesta semana. Ame. Do seu jeito de amar. Entenda qual é o seu jeito de amar e ame. Ame com a sua presença. Ame presenteando, com mimos. Não precisa. O gesto é o que significa, não o objeto. É tocando pessoas, mesmo em tempo de distanciamento social. Toque aqueles que lhe permitirem. É um abraço afetuoso, é um beijo que você manda, é um aperto de mão que amassa os dedos. Ame. São palavras que inspiram, encorajadoras. Esse é o seu jeito de amar. Seu jeito de amar é encorajar pessoas, é inspirar pessoas. Ame desse jeito. Seu jeito de amar é mandar uma mensagem perguntando: você está bem? Está tudo bem por aí? Está precisando de alguma coisa? Olha, eu não sei se eu posso te ajudar muito, mas conte comigo. Esse é seu jeito de amar? Ame. Seu jeito de amar é enviar versículos bíblicos? Ame. Seu jeito de amar é presentear com Bíblias? Presenteie. Seu jeito de amar, é orar por pessoas? Ore. Mas deixe que as pessoas vejam você as amando-a. Deixe que as pessoas vejam você amando-as. Porque Deus deixou que nós víssemos e não apenas sentíssemos o amor dele. Ele deixou-nos ver o amor dele na pessoa de Jesus. E morreu naquela cruz para que eu e você agora pudéssemos saber amar. Como eu disse, não há possibilidade para nós cristãos de não amarmos. Porque o amor é consequência de conhecermos a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus, ama. Porque Deus é amor. Eu não quero aqui tipificar o amor. Eu não quero aqui limitar a maneira de amar. Mas eu quero dizer a você que existem várias formas de amor.
Descubra a sua. E ame essa semana, fazendo com que a pessoa de Deus seja revelada. O caráter de Deus seja revelado por meio da sua vida e por meio da minha vida. Por isso eu disse no começo, amar é muito mais do que um sentimento. Amar é muito mais do que uma decisão. Amar é evidenciar o caráter de Deus em atos, gestos, palavras e atitudes. Você se sente amado por Deus? Você se sente, acolhido por Deus, aquecido, abraçado por Ele? Tem alguém esta semana que precisa sentir o amor de Deus através da sua vida. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a pensar um pouquinho em tudo isso. E muitas coisas que hoje são importantes e relevantes, muitas coisas das quais hoje nós investimos, elas, um dia desses, não terá mais qualquer validade. Mas como anda o seu investimento no que diz respeito a demonstrar amor? Assim como Jesus, naquele momento, esperava o amor de Simão, assim, o seu esposo espera demonstração de amor da sua parte. A sua esposa, os seus filhos, os seus pais, aqueles com quem você convive, os seus irmãos na igreja, eles esperam atitudes de amor da sua parte. Assim como você espera atitudes de amor da nossa parte. Talvez hoje você esteja investindo muito do seu tempo, muito dos seus recursos, e eu não estou falando financeiros, em coisas que daqui a pouquinho não farão mais qualquer sentido, necessárias hoje, mas que daqui a pouquinho não farão qualquer sentido. Quem sabe hoje você investir no banco do amor. Quem sabe, a partir desta semana, você investir no banco do amor e colocar um monte de crédito neste banco, evidenciando assim o caráter de Deus e abençoando assim pessoas. Quero convidar você a pensar nisso. E quero convidar você a tomar essa decisão. Qual banco você tem investido? Qual conta você tem alimentado? Qual tanque você tem enchido? Migre as suas contas. Migre os seus investimentos. Invista no amor. Alimente esta conta. Encha esse tanque. E você será cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com o Pai. Porque a fé não nos ajuda a ser parecido com Deus. A esperança não nos ajuda a ser parecido com Deus. Mas o amor nos faz cada vez mais parecidos com Deus.